Você já percebeu que tem gente que nunca abandona os outros, nunca abandona outra pessoa, mas abandona os seus sonhos, os seus projetos, a sua fé, a sua vida, a sua essência, seus projetos, planos, sonhos, para agradar uma outra pessoa? E talvez aquela pessoa jamais faria isso por ela. Você já pensou nisso? Eu vejo pessoas que se anulam a saúde, anulam uma boa alimentação, anulam uma boa noite de sono, se escondem por trás de situações, têm uma vida tão sem perspectiva, já sofreu tanto, que resolve se anular e deixar o barco levar, sabe? Vai se anulando. Às vezes se anulam para caber num grupo, numa relação, num grupo de pessoas, de amizades. Elas se anulam. E é muito triste isso. Quando as pessoas se anulam, primeiro, elas não sabem quem elas são. Elas não sabem o potencial que elas têm. Porque elas estão se anulando, elas estão se diminuindo para caber naquele espaço. Às vezes, se você é tão grande, você é tão bom, tão importante, que você não tem que se anular. Quando Deus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, ali já é uma referência que você precisa se amar primeiro. Senão você não vai ser capaz de amar o próximo. É necessário que você... Agora tem um senhorzinho que ele parou de moto aqui, está buzinando na minha frente. Ele poderia parar na frente de todos os carros, mas ele está parando na frente do meu. Mas vamos lá, ele saiu da moto agora. Enfim, você não precisa se anular hoje. Você não precisa se diminuir hoje para caber. Primeiro você precisa saber quem você é, a importância que você tem. Aí você pode falar para mim, Simone, eu não tenho importância. Eu não sou nada para ninguém. Não permita que esses pensamentos fiquem na sua cabeça. Você sabe que isso é uma mentira. Lá dentro você sabe que isso é uma mentira. Ou que o seu subconsciente está colocando para te colocar para baixo, para te colocar numa situação e realidade que você já viveu no passado, ou porque o inimigo das nossas almas, mesmo que, como a Bíblia também diz, que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. E ele destrói aí. E aí, o campo fértil para destruição está aí. A nossa mente. E a gente não pode dar ouvidos a isso. Pronto. Passou o ponto que a gente já sabe quem a gente é, o que a gente quer e para onde a gente quer ir, as coisas já começam a melhorar, já começam a fluir para o nosso lado, né? A gente já começa a entender que coisas grandes podem acontecer pra gente. A gente já começa a entender que a gente não precisa se encaixar no quadrado do coleguinha, porque somos importantes. Que talvez pessoas queiram se anular para nos agradar, né? E claro que a gente não tem que deixar essas pessoas fazerem isso pela gente, tem que ter sempre uma concordância. Mas eu só tô querendo deixar claro que às vezes a gente se anula tanto que a gente, quando para pensar e ver que ninguém faria isso pela gente, ninguém se anularia ou mudaria de opinião ou deixaria de fazer algo para nos agradar ou para nos validar, para nos cuidar. Quando a gente começa a entender isso, o amor próprio começa a chegar. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que eu vejo que ela se anula. Ela não sabe o que ela quer, sabe? É uma pessoa que tem feridas na alma. E eu vejo que essa pessoa faz tudo para agradar todo mundo. Faz tudo por todo mundo. Mas e ela? Eu vejo que ela não. Para ela não, sabe? Ela não se agrada, ela não se ama, ela não se cuida, não se valoriza. Isso é muito perigoso. Porque é numa dessas que vem uma crise de ansiedade, que vem uma depressão, que vem uma baixa autoestima a ponto da pessoa entrar num buraco, sabe? Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente é e o que a gente não quer. O que a gente não quer que esteja perto da gente. Qual a energia que essa pessoa que está próxima a você, que você está se anulando por essa pessoa, qual é essa energia? Que energia é essa que essa pessoa está gerando e colocando você junto de alguma forma? E mais,
Por que que você está se atraindo nessa energia? Você entende que é sobre a gente, que é sobre você? Por que que você está se conectando numa energia de pessoas que não querem você, não querem o teu bem, não querem você na sua essência? Até querem você por perto, mas não quem você é, mas sim o que você pode proporcionar a elas. Também tem isso. E você tem que entender, assim como eu já entendi e tenho entendido, porque isso é um exercício diário, que se a pessoa não me quiser com a minha gargalhada alta, com as minhas piadas de humor negro, entre aspas, com o meu jeito expansivo ou muito claro e direto de como eu falo e penso e procuro agir, se essas pessoas não me querem dessa maneira, eu não tenho que estar com essas pessoas. Se eu não agrido ninguém, se eu não maltrato ninguém, se eu não julgo, não falo palavras ruins, se eu sou uma pessoa boa, que trata todo mundo bem, com respeito, e essa pessoa quer me moldar, quer me modificar, quer que eu seja um fantoche, eu não preciso estar com essa pessoa. Eu não preciso conviver com essa energia. Eu não preciso gastar a minha energia que a gente está ali nutrindo e desperdiçar com esse tipo de pessoas e ambiente. E a gente tem que ter esse cuidado, sabe? A gente não pode se abandonar, não se abandone. Você não pode se abandonar. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Esse rolê é nosso. Essa pista aí, quem está correndo de carro, que pode ser um Fusca ou pode ser uma Ferrari, sou eu e você. E cada um está no seu processo, cada um está na sua velocidade. Alguns já pararam, já furaram pneu, já trocaram pneu, aprenderam a trocar o pneu da vida, o pneu das histórias que a gente leva na vida. São histórias que a gente cria, gera e acaba crescendo, porque a gente aprende a ver onde tem que trocar o óleo, onde tem, sabe? A gente gera essa conexão. E cada um está no seu processo. Mas você não pode deixar que ninguém bata no seu carro ou arranhe o seu carro simplesmente porque elas querem. Porque elas querem te ver arranhado, porque elas querem te ver menor ou atrás. A gente tem que ter essa percepção hoje, sabe? Não se abandone, não se deixe. Não deixe seu carro largado no meio da pista e vá embora. Chame o reboque. Quem é o reboque da nossa vida? O próprio Deus. Ele nos resgata. Existe uma... E a gente nem precisa ligar. A nossa ligação é a oração. E a oração nada mais é do que uma conversa. E Deus quer intimidade com a gente. Deus é um Deus de intimidade. Ele fala, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Intimidade e profundidade maior do que essa não existe. O próprio Deus quer isso com a criatura dele. Então, assim, não se abandone hoje. Há muito tempo eu me abandonei. E eu tô falando isso não é porque, ó, ela é perfeitona. Não. É porque eu já me abandonei muito nesse rolê da vida. Eu já me deixei ir muito. Eu já deixei as pessoas tomarem atitudes por mim. Tomarem decisões por mim. Isso não foi bom para mim. Isso não valeu a pena. E hoje, por mais que eu possa errar no futuro, pelo menos eu estou errando com a consciência de que eu tomei as minhas decisões, eu fiz as minhas escolhas e eu vou responder por elas. E como isso é libertador? Eu não vou jogar nada para o outro, eu vou tomar para mim. Isso é muito grande, é muito poderoso. A gente saber quem a gente é, para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer. Mas para isso a gente tem que entender que a gente não pode se abandonar. A gente tem que estar firme. A expansão da consciência é isso. Você está aqui nesse canal hoje para aprender isso. Porque nada é por um acaso. Nada é à toa. Porque todas, não é uma coisa ou outra, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. E se você está aqui hoje ouvindo isso, é porque você tinha que estar aqui me ouvindo. E se não fosse eu, ia ser outra pessoa. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas isso iria acontecer. Eu estava ontem numa conversa com uma pessoa muito querida que ele estava falando que eu fui dar um exemplo para ele e eu adoro conversar com ele porque ele
tem sempre outras visões. E eu adoro isso. Sempre outras vertentes sobre um assunto. Isso nos faz refletir, nos faz crescer. E eu falei para ele que eu estava num determinado lugar e tinha uma senhorinha e ela estava com um panfleto. Aquelas senhorinhas de igreja que vão panfletando. E elas me deram um panfleto. E ela me deu um panfleto, ela estava sozinha, me deu um panfleto. E nesse panfleto estava falando exatamente o que eu precisava ler. Porque era o que eu já estava conversando com Deus o dia inteiro. E parece que ela me deu assim, toma minha filha, tua resposta. Foi aquilo que aconteceu. Aí ele falou assim, mas isso não é ser usado por Deus. Eu falei assim, como não? Aí ele, mas qualquer pessoa, aí foi o ponto da minha reflexão. Que ele falou assim, qualquer pessoa poderia ter feito isso. Eu falei assim, não, eu não. Eu não poderia ter feito isso. Ela fez uma coisa que eu não faria. Eu jamais ficaria em pé panfletando, porque eu ia morrer de vergonha. Das pessoas ficarem me olhando ali, em pé, panfletando. Eu ia ter vergonha. Eu sou tímida, não parece não, mas eu sou tímida. Aí ele me olhou assim, mas isso qualquer pessoa não. Para mim, ela foi usada por Deus realmente para mim. Pode até não ter sido para você, para ele, para esse meu amigo, qualquer pessoa, mas para mim não foi. Por quê? Porque foi muito real o que eu vivi ali. Eu precisava daquilo naquele momento. E se todas as coisas cooperam para o meu bem, eu tinha que passar ali naquele momento, pegar aquele papel e ler aquilo. Sacou? Então a gente não pode se abandonar porque Deus não abandona a gente. A palavra de Deus, a Bíblia diz que até os pássaros louvam a Deus. Quando eles cantam, eles estão louvando. A criação está adorando ao Criador, né? Eu acho isso lindo. Acho isso fascinante. E sempre que eu vejo pássaros, agora eu estou vendo aqui onde eu estou, cantarem e voarem, eu falo, olha a criação. Está contemplando o Criador. Posso estar romantizando? Posso, mas é real, está ali escrito, né? E eu tento trazer para a realidade do meu dia a dia o que eu leio, né? E esses pássaros não se abandonaram. E existe uma palavra também que fala, né? Por que você está assim? Se até os pássaros que não sabem o que vão comer, o que vestir, onde dormir, eu estou ali cuidando deles, por que eu não vou cuidar de você? Olha como Deus é poderoso. E Ele tem cuidado, mesmo que você acredite que não, Ele tem cuidado. E é interessante a gente ler, ouvir e entender isso, que cada vez reforça mais. Que a gente não pode deixar, a gente não pode se abandonar, não pode deixar isso acontecer. A gente não pode permitir que isso aconteça com a gente, sabe? Não tem como nós voltar. A gente está na expansão da consciência, não tem como retroceder. Então que hoje, quando você estiver perto de pessoas, você consiga se impor com amor, com carinho, com educação, mas mostrando quem você é. Que você estabelece limites. Que você não vai aceitar palavras ruins para te ferir só porque a pessoa quer que seja assim. Não, não é mais assim, mudou. O rolê mudou, porque a gente está crescendo. Todo mundo tem seu crescimento, né? A parte da frente aqui é pré-frontal do nosso cérebro, é uma parte muito valiosa. Ali a gente faz muitas escolhas rápidas e repentinas e tem um estudo recente, comprovado, que diz que quando a gente medita ou quando a gente ora, a gente ativa essa parte. Então Deus sabe até isso. Deus nos criou de uma forma tão perfeita que Ele sabe exatamente onde agir, como agir. Por que a gente não está por que estamos nos abandonando? Não temos que fazer isso. Nós somos valiosos demais, então não podemos fazer isso. Não sei se está fazendo sentido para você esse vídeo, mas para mim tá. E já está importando, porque está fazendo sentido. Então que você se resgate hoje. Se você está nesse contexto de ter se abandonado, como eu já passei por isso, que hoje você se resgate. Que você vá e tire você desse lugar e mostre para você quem você é. Lava o rosto, se olha no espelho, se olha com clareza, sem maquiagem ou sem óculos de sol, sem nada. Se olhe, se note e veja que você é alguém valioso, que você precisa se amar primeiro, para que você ame o próximo. E para que o próximo também te ame, porque é uma troca essa energia, né? E que isso tudo venha ter feito sentido para você e você venha ter um estalo assim, acorde,
faça tudo novo, tudo diferente. E venha me contar os resultados depois. Por favor, né? Não me deixa aqui falando sozinha, não. Beijo.